Existe algumas distorções que se fazem em relação à questão do Salmo 23. Primeiramente, nós precisamos ter uma ideia do contexto em que esse salmo foi escrito. Esse salmo foi escrito, na realidade, quando tudo estava mal com Davi. Esse salmo ele é escrito pela datação dele, ele é escrito numa ocasião onde Davi já estava sendo perseguido por Saul. Então, Davi, foragido, foragido porque o rei o declarou como foragido. Ele estava se abrigando aonde ele podia, porque ele conhecia muito bem aquela região ali de Israel, os arredores, sobretudo, as cavernas. Então, ele, no momento onde ele vai fazer ali um exame de consciência, então ele começa a lembrar de tudo aquilo que Deus havia proporcionado na vida dele. Esse era o contexto em que o Salmo 23 foi escrito. A outra questão diz respeito à metáfora que ele usa, na verdade não é bem uma metáfora, mas ao testemunho que ele dá da experiência dele, do relacionamento dele com o Eterno, com o Senhor. Então, ele ali procura trazer à memória aquilo, a única coisa que poderia dar esperança a ele, como Jeremias vai falar lá em Lamentações, quero trazer à memória o que pode dar esperança. Então, ele vai invocar na memória dele, ao invés dele dar ouvidos aqui à cabeça dele, deveria estar falando, tá vendo? Se tu estivesse lá no meio do pasto, lá com as ovelhas, se você não tivesse isso ou não tivesse aquilo outro, você poderia estar lá numa boa. Normalmente, quando a pessoa passa por uma dificuldade, esse tipo de pensamento vem na mente das pessoas. E Davi, como um homem comum, como nós, ele estava passando por esse contexto de adversidade. Então, o contexto é a experiência dele como pastor. E ele vai se colocar ali como uma ovelha. Ele foi um pastor que pastoreava as ovelhas de Jessé, pai dele, mas neste salmo ele vai se colocar como uma ovelha que é pastoreada pelo sumo pastor, o pastor de todos os pastores, que é o Eterno, nosso Pai Celestial, e que também o Senhor Jesus de Nazaré traz essa figura para ele, puxa para ele essa figura. Então, na Bíblia hebraica, o versículo que nós vamos tratar hoje aqui, na Bíblia hebraica, ele é o versículo 2º. Porque o primeiro versículo na Bíblia hebraica é Salmo de Davi, Mismor le David, Salmo de Davi. Aí o segundo versículo é que vem a dar início, então, a, a, a esse testemunho de Davi. Na verdade, quando nós estamos passando por uma adversidade, nós precisamos ter na nossa mente que a primeira coisa que o inferno faz é botar na sua cabeça que a responsabilidade por resolver a adversidade que você está passando é sua. Então é natural que o primeiro pensamento que bate na cabeça da pessoa, seja ele crente ou não, é o seguinte: o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? E nessa de que eu vou fazer, a pessoa acaba tomando rumos que o intelecto dele acaba indicando para ele. Aí faz daqui, faz da colar, conversa com um, conversa com outro, é um que vem dar um pitaco, é outro que vem dar outro pitaco, todo mundo quer dar um pitaco. Mas às vezes a pessoa esquece de saber o único pitaco que interessa na vida dele.
Vamos usar essa palavra vulgar. A única orientação que ele precisa é a orientação do Senhor, que é o nosso pastor. E às vezes ele esquece. Muitas das vezes até a mulher, a esposa, olha, nós estamos passando isso, olha, nós estamos passando aquilo, olha que está acontecendo isso, faz alguma coisa. Então não basta só a própria pessoa ser assaltado por esse tipo de cobrança. O que eu vou fazer? Ainda tem as cobranças de fora. Então, o Salmo 23, ele é um testemunho da experiência de Davi. Davi vai lembrar disso em outras oportunidades. Essa experiência marcou profundamente a vida de Davi. Bom, eu quero fazer uma pausa aqui, pastor, para dizer que existem problemas graves. Se nós olharmos para as traduções mais comuns, isso é um problema endêmico, é quase uma epidemia. Eu posso dizer até pandemia, porque todas as traduções do mundo todo apresentam esse defeito. O texto original em hebraico, ele usa uma palavra que ela existe até hoje no hebraico moderno. É o mesmo significado. Algumas palavras no hebraico bíblico, que é o hebraico antigo, séculos antes de Cristo, não são mais faladas em Israel, na Israel moderna. Mas algumas outras são. É o caso da palavra não. A palavra não, que no texto original ela aparece muito claramente. O texto original, que na nossa Bíblia é o versículo 1º, na Bíblia hebraica é o versículo 2º, diz o seguinte: Adonai roi lo ersar. Adonai, nosso Senhor, ou o Senhor. Roi significa meu pastor. Lo, não. Ersar, falta. De uma maneira literal. Senhor, meu pastor, não falta. Bom, existem algumas traduções que interpretam essa palavra lo como nada. Hoje eu estava assistindo a minha aula do curso de hebraico que eu faço. Até hoje, na Israel moderna, se você perguntar qualquer coisa para uma pessoa, você se chama Zequinha? Se a resposta for negativa, a pessoa vai dizer lo, não. E se a resposta for positiva, ela vai responder quem? Sim. A palavra nada na Israel moderna é klum. Klum. E no hebraico bíblico tem várias palavras que falam a respeito de nada. Nada significando vazio, ausência. Aim, por exemplo, você vai ver lá no Gênesis, quando fala que a terra era sem forma e vazia. É a mesma palavra, mas não é o que aparece nos originais em hebraico. Então, existe esse problema de tradução, porque escolheram o método de interpretação errado. Ao invés de buscarem um método chamado método de texto original, o método chamado de textos receptos, em vez de pegar os documentos e usar o método de transliteração, é você pegar uma letra do alfabeto, que está lá no caso hebraico, você pegar o som dessa letra, trazer para o alfabeto português, da língua portuguesa. É letra por letra. A maioria das Bíblias modernas, elas usam um método chamado método de crítica textual. O intérprete, o biblicista, mesmo sabendo que aquela palavra tem um significado, aí ele pega, olha para o restante do texto.
No restante do texto, está falando de um monte de coisas que o pastor proporciona para a sua ovelha. Então, ele pega, interpreta o primeiro versículo com base no resto, nos demais versículos, quando na realidade é o contrário. Então, ele começa a entender o seguinte: bom, aqui, se o pastor tiver presente, ele vai dar tudo que a ovelha precisar. Está aqui, tem um monte de coisa aqui. Começa com é, 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 pastos verdes, depois vai para refrigério, depois vai para águas tranquilas, depois é livramento. Então, ele pega e diz: bom, qual palavra que expressaria melhor esse contexto? Ele fala: bom, se o pastor estiver presente, não vai faltar nada para a ovelha. O pastor vai dar tudo para a ovelha. Olha o raciocínio que orienta o crítico textual. Olha o raciocínio. Então, essas pessoas acabam criando um problema e um problemão, porque o senhor acabou de mencionar aí uma invenção teológica chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade tem como um dos pilares o Salmo 23, que diz o seguinte: bom, a Bíblia diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar, então por que você está sem dinheiro? Então por que você está desempregado? Então por que você não tem o carro que você quer? Por que você não mora na casa? Por que você não tem uma casa própria? Então, tudo é orientado contrariamente ao que a Bíblia estabelece. Porque em momento nenhum, Deus, a palavra prosperidade na Bíblia, significa bens materiais. Prosperidade na Bíblia significa abundância, e abundância da bênção de Deus. Deus pode dar prosperidade? Pode. Mas não é só isso. Ele não é pastor para isso. Ele dá a provisão, a presença dele. Deus dá aquilo que a gente precisa. Deus não dá aquilo que a gente quer. Ele sabe o que é melhor para nós. E se você pegar esse problema de tradução, ele é extremamente problemático no que diz respeito a essa questão que eu estou me referindo aqui. Eu já vi pessoas saírem chorando de cultos onde eu vi um determinado pregador falar assim, dessa maneira. Abre o Salmo 23 aí, vamos ler. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele fala assim: quem está satisfeito com o que tem, levanta a mão. É. Se você não está satisfeito com o que você tem, está acontecendo duas coisas. Primeiro, ou Deus não é teu pastor, ou você está em pecado grave, por isso que Deus não está te dando. Aí, meu amigo, É um, olha, é um, é um pontapé para sair da igreja. é uma choradeira, porque a pessoa entra em parafuso. O que, que eu estou fazendo, meu Deus do céu? O que está acontecendo? É claro que nós cometemos erros, falhas, etc, etc. Mas não é para isso que o Senhor nos chamou. Não é Verdade. para isso. Então, veja, a, a tradução correta é, conforme eu disse, o Senhor, meu pastor, não falta. O que não pode faltar é a presença. Então, o que Davi estava falando era que a presença do Senhor proporciona isso tudo que ele relaciona nos outros versículos. Pastos verdejantes. O Senhor vem e dá orientação. O Senhor prospera os nossos esforços. Tudo que nós vamos fazer, quando nós colocamos nas mãos do Senhor, Senhor, se for da tua vontade, prospera essa minha atitude aqui. Se for da tua vontade. Se não for, Senhor, me mostra qual a atitude correta que eu devo tomar. Dependência, né? Dependência. Então veja, o que o Salmo 23 nos relata é um relacionamento da ovelha com o seu pastor. E veja, o pastor provê tudo para a ovelha: comida, provê abrigo, provê segurança, provê estabilidade.
prover certeza de que se ele estiver, ela terá o atendimento de muitas coisas. Essas aqui são apenas algumas. Um adendo nessa tua posição que você colocou, e é muito importante isso. Eu acredito que muitas pessoas, muitos irmãos em Cristo Jesus também têm essa dúvida. Agora, o Senhor é meu pastor e não falta a partir do momento que haja uma comunhão perfeita, para que haja uma comunicação da orientação de Deus naquilo que Ele vai colocar ali para determinadas pessoas. Não é só A ler o questão é a Salmo seguinte, 23 e achar que a questão é a está seguinte, fechado. você leu o Salmo 23 e você... O Salmo 23, na verdade, começa com o Salmo primeiro. É isso que eu gostaria de colocar aqui, e de uma maneira bem objetiva. Depois de explicar isso aqui, que é uma tradução errada, inclusive na minha Bíblia aqui está errado, eu tive que corrigir a lápis. O Salmo 23, o versículo primeiro do Salmo 23, eu costumo dizer que o Salmo 23 é um salmo de posicionamento. Todo mundo gosta do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio. Nele Verdade. confio, nele confiarei. Então, o Salmo 91, tem gente que tem o Salmo 91 aberto na, 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 na prateleira da sua. Acontece. Mesmo que eu avisando, acontece. Essa minha banda, eu amo essa minha banda. Eu amo Mesmo eu estando demais essa avisado, minha acontece. banda. Mas vamos lá. A pessoa costuma ter o Salmo 91 aberto. Mas o Salmo 23 é um salmo de posicionamento. Sabe por quê? Porque um soldado, quando ele entra numa batalha, primeira coisa que ele tem que saber, quem é o comandante dele? Segunda coisa que ele tem que saber, de que lado que ele está? Perfeito. Terceira coisa que ele tem que saber, com que armas ele vai batalhar. E quarta coisa que ele tem que saber, como o comandante dele manda. O que o comandante dele quer. Então o Salmo 23 na verdade, é a primeira declaração que você faz para o mundo espiritual, porque o inferno quer que você não saiba de que lado que você está, o inferno quer que você não saiba quem é seu comandante, o inferno quer que você se desequilibre, que você se desespere, que você entre em pânico. O inferno quer que você dê um tiro no pé. Então a primeira coisa que Davi faz no versículo 1 é fazer uma afirmação para o mundo espiritual. Olha, o meu comandante é Yahvé El Shaddai. Paulo disse, porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Primeira coisa que você faz foi o que Davi fez antes disso, quando ele deu de cara com Golias. Primeira coisa que ele fez. Primeiro ele teve que sair lá de umas armadilhazinhas que botaram para ele. Teve que No se desviar caminho. de um, de outro. Acontece. Mas depois ele vai chegar, quando ele está de cara com o adversário, ele diz: Tu vens a mim com escudo, com espada e com lança. Mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Hoje ainda, o Senhor, eu darei a tua cabeça às aves do céu. Olha só. Ele faz uma declaração. Então, a primeira coisa que Davi faz no Salmo 23 é declarar: Eu tenho um comandante. Eu não sou coitadinho, não. E você que vai me ouvir nessa live, você não é coitadinha, não. Você não está sozinho, você não está sozinha, não. Você tem o Senhor. E eu vou te dizer mais. Abre no livro de Malaquias. Todo mundo usa o livro de Malaquias para cobrar dinheiro de crente. Mas eu vou te ensinar. Abre no livro de Malaquias, no capítulo 4, e você vai ver o que Deus pensa a seu respeito. Você é propriedade exclusiva dele. E lá no livro de Êxodo, Deus diz o seguinte: que você é tesouro particular dele. Ninguém toca naquilo que é de Deus e sai por isso mesmo. Ninguém. O próprio profeta disse:
toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque este é o direito dos servos do Senhor e a sua herança para sempre. Amém. Então veja, toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. O que isso quer dizer? Pode ter uma ferramenta? Pode. Você pode sofrer alguma perseguição, algum revés, alguma adversidade na sua vida? Pode. Quem diz que crente não passa necessidade? Pode. Só que a palavra é bem clara: não vai prosperar. Crente não pode ficar doente? Quem disse isso? Pode sim. Pode. Mas não vai morrer. E se morrer, vai para os braços do Senhor, aleluia. Então é ganhar ou ganhar. Então o que Davi está fazendo no Salmo 23 é uma declaração de posicionamento, de equilíbrio, de firmeza, de foco. Eu sei, o Senhor é meu pastor. E a segunda declaração que ele faz é uma declaração de pertencimento. Às vezes, pastor, as pessoas que não estão tomando um baque. Eu já ouvi isso de uma irmã. Pastor, eu já li a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, várias vezes. De Apocalipse para Gênesis. Eu já li de capa contra capa. Mas eu estou passando uma dificuldade na minha vida. Que eu não vejo essa palavra se cumprindo na minha vida. Tem alguma coisa errada comigo. Eu disse, opa, calma. Calma. A pessoa fica perdida, não sabe o que vai fazer, não sabe a quem recorrer. Era como Davi estava. Era como ele estava. Não tinha ninguém por ele. Ninguém. O mínimo que ele estava pensando no momento que ele estava fugindo era o seguinte: caramba, esse profeta não podia ter botado esse abacaxi no colo de outro, não? Tinha que ser eu. É claro que ele não pensou isso, não está escrito. Mas você fica imaginando, porque ele era um ser humano, como nós. Então, a segunda declaração é a declaração de pertencimento. Eu pertenço ao pastor. E veja, pastor é pai. Você tem um pai. Não é o seu pai de carne e osso, você tem um pai que já te conhecia antes de você brotar lá no útero da sua mamãe. Ele já te conhecia. Ele já sabia de você. Antes da palavra brotar na sua mente, ele já sabe o que você vai falar. É pastor. Pastor, nós temos 4 minutos. Perfeitamente, pastor. Então, a segunda declaração que Davi faz é essa declaração de pertencimento. Eu não sou um indigente, eu não sou uma pessoa qualquer. Eu sou filha do rei. Eu tenho um pai. E o meu pai cuida de mim. E muito embora esse pai, nesse momento, esteja em silêncio, ele tem para você tudo que está escrito aqui. Nós costumamos chamar o Salmo 23 de direitos adquiridos da ovelha. A ovelha tem direito a um pai, a um pastor que zela por ela, que se preocupa com ela, que tem pastos verdejantes, refrigera a alma. A alma está aflita, está sofrendo. Vai conversar com o papai. Ele vai te acalmar. Ele vai te refrigerar. Vai falar um pouquinho com o papai. Chora. Se derrama mesmo. Porque é isso que ele quer ver. Porque Jesus lá na frente falou o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.